Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao ciclo de palestras de 2022 do Grupo de Estudos Vexen. Meu nome é Ana Clara, eu faço parte da organização do Grupo Vexen e hoje a gente vai estar mediando o nosso encontro. O certificado será emitido a partir de quem assinar a lista de presença que vai ser enviada aqui no chat durante a palestra. Fiquem à vontade também para fazer algumas perguntas com a hashtag pergunta, que serão respondidas pelo nosso palestrante no final da palestra. Então, hoje temos a honra de apresentar o nosso palestrante Thiago Koller, que irá ministrar a palestra. O Thiago possui graduação em Medicina Veterinária pela UDESC, pós-graduação em Medicina Veterinária Intensiva pela Unip, certificação com honra em atendimento emergencial, politraumatizados e cuidados intensivos pelo LAVEX, instrutor do ABC do Trauma pelo LAVEX também, é membro da direção da BVEX e diretor clínico do Hospital Veterinário Batel. Oi, Thiago, tudo bem? Oi, boa noite, Ana, tudo bem, e você? Tudo bem. Bom, então fique à vontade para ministrar a palestra, tá bom? Aqui então depois a gente volta para responder as perguntinhas. Obrigada. Obrigado, eu que agradeço o convite, Ana. Agora sim. Boa noite, pessoal. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre choque hipovolêmico, né, que eu acho que é uma das principais patologias, por assim dizer, que a gente atende principalmente no trauma, né, que a gente acaba pensando no trauma. Se a gente pega a literatura estrangeira, muito dos atendimentos relacionados ao choque hipovolêmico, ele vai citar trauma, né? Ele vai sempre fazer uma associação a trauma, né? Às vezes você pega ali alguns livros de referência estrangeiros, fica meio até redundante o capítulo de hipovolemia com o capítulo de trauma, porque ele volta na hipovolemia que o trauma leva, né? Eu acho que quando a gente pensa na realidade brasileira, a gente acaba pegando as outras hipovolemias que a gente tem dentro dessas apresentações, que elas estão relacionadas com perda, né? Porque a Dona Maria leva 3 dias para levar o Toby, que está com parvo e teve uma perda importante por vômito e diarreia. O seu João levou 2 dias para levar o Thor, né, que é um labrador que está com um corpo estranho, obstruindo o piloro, e esse animal está vomitando já há 2 dias, então ele também vai entrar no choque hipovolêmico, né? A dona Joana com seu gatinho doente renal crônico que já não consegue mais fazer concentrar a urina e acaba tendo uma poliúria e acaba não conseguindo repor aquela poliúria com a polidipsia, porque infelizmente a dona Joana não compreende, não nota que ele não está ingerindo água o suficiente, né? Então é um outro caso de hipovolemia que a gente costuma pegar na medicina veterinária, principalmente eu acho que aqui no Brasil, né? Tem alguns casos que eles seriam mais crônicos e que não levariam uma hipovolemia propriamente dito, não um choque hipovolêmico, mas pela demora, né, ainda culturalmente do brasileiro em levar o animal até o veterinário, quando ele chega lá, ele está realmente hipovolêmico. E aí a gente já começa com algumas questões, né? Porque é muito comum a gente falar assim, vomitou, tá hipovolêmico. Não, calma aí, né? A gente tem que entender todo um processo fisiológico que está por trás disso aí, né? Para qualquer atendimento emergencial, para qualquer paciente crítico, eu falo que se a gente tiver noção dessas fórmulas, né, não precisa decorá-las, mas eu consigo fazer o atendimento do meu paciente, né? Então, por quê? O que importa para mim é sempre a entrega de oxigênio, ponto. O oxigênio tem que chegar lá na célula, lá na mitocôndria, junto com aquela molécula de glicose que foi quebrada até piruvato, produzir os seus 36 a 38 ATPs no total, né? Os 36 pela via mitocondrial e os 2 que são produzidos durante a quebra de glicose, né? Para esse oxigênio chegar lá na célula, ele vai depender do quê? Vai depender do débito cardíaco do meu paciente, que nada mais é quanto de sangue sai do coração daquele animal por minuto, né? Ou seja, a cada sístole sai uma quantidade X de sangue desse coração, vezes a quantidade de batimentos que esse coração teve em 1 minuto, vezes a frequência cardíaca, né? E esse sangue tem que sair levando oxigênio, né?
O conteúdo arterial de oxigênio ele vai depender da saturação e da pressão arterial de oxigênio, que são muito dependentes, estão intimamente ligados à capacidade de oxigenação do sangue lá no pulmão, a capacidade de oxigenar, né? E aí eu tenho que cuidar para não criar sinônimos no termo ventilar e respirar, são termos que estão relacionados ali com o processo fisiológico do pulmão, mas quando eu falo esse paciente tem que oxigenar, ele não necessariamente ele depende de uma ventilação maior, né? Então eu tenho que entender que o oxigênio ele só tem que passar ali do alvéolo para o capilar. Agora, falando em choque hipovolêmico, se eu perco volume e uma das principais causas, se for no trauma, é uma hemorragia, eu vou perder quem que é responsável por carregar esse oxigênio? Eu vou perder hemoglobina, né? Então, sem a hemoglobina ele é meu iFood de oxigênio, né? É o motoqueiro lá que está levando oxigênio até a célula, né? Então, eu tenho uma perda de uma célula importante para entregar esse oxigênio aqui, e eu tenho uma perda de volume propriamente dito, né? Eu não estou perdendo só a célula em questão quando eu estou falando em um choque hipovolêmico hemorrágico, né? E aí eu já tenho que entender que eu posso ter um paciente normovolêmico anêmico, né? Ele vai ter uma dificuldade de entregar oxigênio. Eu posso ter um paciente sem anemia, sem perda de hemoglobina, mas hipovolêmico, e ele vai ter uma dificuldade de entregar esse oxigênio lá para a célula, né? Que são esses pacientes que eu citei para vocês aí, com vômito, com diarreia, né? Um paciente com queimadura, que também não é comum na realidade brasileira, né? Mesmo nos Estados Unidos não são casos frequentes, pacientes queimados, mas esse paciente queimado, ele exsuda bastante, então ele tem uma perda de volume através da lesão da queimadura. Os pacientes com piodermite, a literatura cita como piodermite uma das causas de hipovolemia, né? Eu fico imaginando o tamanho da piodermite e o tempo entre o início dos sinais até o tutor levar esse animal ao atendimento veterinário para que ele fique hipovolêmico, né? E a gente já vai entender um pouquinho, né? Eu gosto de voltar lá na era dos dinossauros quando eu vou falar de volemia, tá? Além disso tudo, eu tenho que entender que eu tenho que ter pressões mínimas, certo? A gente gosta de trabalhar dentro da terapia intensiva com a pressão arterial média, né? Não é uma realidade constante, infelizmente, na maioria dos lugares, né? Por questões de custo, por questão de dificuldade ainda de manejo da parte de pressão arterial invasiva, enfim, a gente acaba trabalhando mais com o método oscilométrico e com o Doppler, né? E a gente acaba perdendo um parâmetro importante, porque é a pressão arterial média, aquela pressão média entre o momento sistólico, onde eu tenho a sístole, e o momento diastólico, quem mantém a perfusão, né? Então, as pressões de perfusão, que é essa última fórmula aqui, é a pressão arterial média, menos a pressão daquele órgão, daquela cavidade onde o sangue tem que entrar, né? E aqui é importante, porque eu posso ter, se vocês olharem a fórmula da pressão arterial média, eu posso ter uma pressão sistólica normal, mas se a diastólica for muito baixa, eu vou ter uma pressão arterial média baixa, né? Então eu não posso olhar só a sistólica. A gente acaba usando muito a sistólica por questão de facilidade na rotina, mas eu tenho que lembrar que uma sistólica de 100 até de 120 não me diz nada se eu tiver uma diastólica muito baixa, porque eu quero uma arterial média de no mínimo 65 milímetros de mercúrio, né? E a gente vai voltar a falar dela mais para frente, tá? Lembrando que pressão arterial depende de novo do débito cardíaco, né? Então, o débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica ou resistência vascular sistêmica é quem gera pressão no sangue, né? Se não, basicamente o que acontecer? Eu tenho uma sístole, eu aumento a pressão dentro desse sistema durante a sístole. E assim que o coração começa a fazer o relaxamento, entrar em diástole, essa pressão diminuiria. Então, quem mantém a perfusão por esse período entre sístole e diástole é a resistência vascular periférica, é a pressão arterial média, tá? Então, sempre tem que ter esse entendimento quando eu olho o meu paciente. Por que é importante isso? Porque nós somos condicionados durante a graduação, nós somos condicionados
por alguns colegas que são influenciadores, né, a ainda utilizar a fluidoterapia, pensar em volemia do século passado, né, da década de 90, onde a gente pensava da seguinte maneira: faz volume, que volume não vai fazer mal, e a gente tem que ser agressivo, né? Eu não sei qual é a faixa etária, o tempo de formado, né, de quem tá vendo esse vídeo, mas há uns 12, 13 anos atrás eu fiz um curso de emergência onde eu aprendi a fazer uma flebotomia na jugular, ou seja, eu dissecava a jugular, fazia flebotomia de jugular e colocava uma sonda urinária ou uma sonda nasogástrica dentro da jugular para fazer reposição volêmica, né? E isso era descrito nos livros. Por quê? Porque se entendia que tinha que ser muito agressivo com reposição volêmica, né? Hoje o entendimento é totalmente diferente, né? Em agosto vai ter o simpósio da BVEX, vai ser aqui em Curitiba, o simpósio nacional da BVEX, e a gente discutia justamente um painel sobre fluidoterapia, sobre o uso de vasopressor. E durante essa discussão, né, o próprio professor Rua participava da discussão, falava: as pessoas ainda não entendem o que é fazer fluido e quando realmente há necessidade de fazer fluido, né? Eu tenho que entender que dentro do volume sistólico eu dependo de 4 determinantes, né? A contratilidade, ou seja, a força com que esse coração faz a sístole e ejeta o sangue. A pós-carga, que é a resistência, né, que está representado por esse bonequinho fechando a aorta. Então, essa resistência que todo o sistema vascular gera ali na aorta, que o coração tem que vencer na hora da sístole. Então, quanto mais resistente, vocês vão concordar comigo que é mais difícil o sangue sair do coração. Se eu imaginar uma torneira aberta e eu vou lá e coloco o meu dedo nessa torneira, né? Vinha muita água antes, né? E a água passa a diminuir a quantidade, mas sai com mais pressão, ou seja, eu estou aumentando a resistência. Isso é mais ou menos uma explicação de pós-carga, essa resistência que o coração vence. Tá? Mas choque hipovolêmico, ele está diretamente relacionado à pré-carga. Tá? O que é a pré-carga? Então, eu tenho lá o retorno venoso, o sangue volta para o coração, ele entra ali no átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, e conforme ele vai entrando no ventrículo esquerdo, ele vai distendendo as fibras do miocárdio, né? Ele vai estirando esse miócito. Quanto mais ele estira o miócito, maior é o retorno dessas fibras. Consequentemente, com maior retorno das fibras, mais sangue está sendo expulso do coração naquele momento, né? E aí eu tenho que cuidar um pouco para não confundir isso com contratilidade, né? Que está relacionado à força. A contratilidade a gente pensa muito mais nos choques cardiogênicos, né, com alteração da bomba, né? Pré-carga é quando a gente está pensando realmente em hipovolemia. Tá? Isso lá em 1912, 1915, Frank Starling, né, creio que vocês todos já viram essa curva, a grande maioria de vocês já estudou essa curva, né? Mas Frank Starling pegaram alguns cães, abriram o tórax, ligaram os vasos desses cães num sistema extracorpóreo e eles desviavam o sangue para um recipiente. Então, eles simularam um choque hipovolêmico. E o que eles observaram? Que conforme eles iam diminuindo o volume circulante, porque eles estavam desviando, o volume sistólico ia diminuindo. Isso é óbvio, Thiago. Se está saindo sangue, está retornando menos sangue para o coração, automaticamente sairá menos sangue do coração. Mas é interessante que se a gente observa isso aqui, então o sangue que retornava ao coração está aqui no eixo X e o sangue que sai ali durante a sístole, o volume sistólico está no eixo Y. Quanto mais eu vou aumentando a quantidade de sangue, o que eles faziam? Eles iam abrindo uma válvula nesse reservatório e aumentava a quantidade de sangue que retornava para a circulação desse cão. Eles observaram que quanto mais sangue retornava para o coração, maior era meu volume sistólico. Certo? Então, só que isso não era linear. Se a gente observar aqui nesse gráfico, né, essa mesma quantidade X é a mesma quantidade X daqui.
Mas o X, nessa fase, naquele paciente, gerou um volume sistólico muito maior do que um paciente que estava nessa fase que a gente chama de curva de Frank-Starling, né? Ao ponto que, se eu continuo olhando essa curva, esse paciente não é mais responsivo, não adianta fazer fluido nesse paciente, né? Depois, com os estudos lá do Guyton, na década de 60, que ele começa a avaliar o retorno venoso e o efeito do retorno venoso em cima da pré-carga do lado direito do coração, ele começa a observar que, na verdade, a curva de Frank-Starling ela começa a decair aqui. Quanto menor o retorno venoso, por mais volume que eu estou colocando, menor é meu volume sistólico do lado esquerdo do coração, né? Então, isso é uma coisa que eu tenho que observar. A grande maioria dos pacientes que chegam para nós, eles estão numa fase ascendente da curva de Frank-Starling. Então, eles estão desse lado e eles acabam sendo responsivos a volume. Não necessariamente eles dependem de volume, né? Isso é uma outra coisa que é importante. Existe um estudo famoso, ele é unicêntrico, não é um estudo grande, mas ele avaliou pacientes de UTI humana, avaliando o débito cardíaco desse paciente, ou seja, quanto esse paciente tinha de débito cardíaco, e foram repondo o volume nesses pacientes. O que eles observaram? Que somente 50% daqueles pacientes eram responsivos a volume. O que é ser responsivo a volume? Você faz uma alíquota de volume no paciente, e esse paciente tem que ter um aumento de pelo menos 13% a 15% do volume, do débito cardíaco dele, tá? Isso é avaliado através da ecocardiografia, não é algo que a gente consegue ainda mais na medicina veterinária avaliar a beira-leito ainda, né? Quem sabe no futuro. Então, eles começaram a observar que metade de todos os pacientes críticos dependiam de volume, respondiam a volume, perdão, tá? Melhoravam o seu débito cardíaco. Porém, somente metade precisava de volume, né? Então, através da avaliação ecocardiográfica, eles observavam que só metade desses pacientes, ou seja, 1/4 de todos os pacientes dentro de uma UTI, respondem ao volume, tá? E aí a gente está falando de inúmeras causas, não especificamente do choque hipovolêmico, tá? Por que é importante entender isso? Porque choque hipovolêmico é diferente de desidratação. O paciente pode estar desidratado e não hipovolêmico. Ele pode estar hipovolêmico e não desidratado. E ele pode estar as duas coisas, que é muito comum, né? De novo, o caso clássico desse paciente é quem? É o parventinho, né? Tá tendo perda importante, tá desidratando. Se essas perdas forem em grande quantidade, de uma maneira aguda, ele acaba entrando numa hipovolemia mais rápido, mas de maneira geral o paciente ele vai desidratando e o organismo ele vai tirando o volume do interstício para manter volume intravascular, né? Por quê? Porque é o volume intravascular que faz com que eu tenha pressões, né? Que eu mantenha as pressões normais, tá? Isso é importante. Então eu tenho que saber essa diferença, porque todo mundo já ficou desidratado uma vez na vida, né? Desidratações principalmente leves, seja por uma intoxicação alimentar, uma virose lá na infância, às vezes na fase adulta também, ou porque ficou num dia escaldante, né? O sol direto sobre você, não tomou água suficiente e você desidratou. É muito comum de fulano está desidratado. Tem lá suas alterações, claro que dependendo desse nível de desidratação pode até ficar hipovolêmico, né? Mas de maneira geral são desidratações brandas e essas desidratações levam ao quê? Você vai repor água, vai repor líquido, como eu estou fazendo agora durante a aula aqui, né? Eu estou tomando líquido, né? Eu tenho que entender essa diferença, por quê? Porque eu tenho que diferenciar o paciente em choque hipovolêmico do paciente que só está desidratado, né? O tratamento é diferente. Né? O que é a definição mais aceita de choque nos dias atuais? É a incapacidade do organismo entregar oxigênio e nutriente à célula. É aquilo que eu mostrei anteriormente para vocês. Tá? Quando
o organismo perde essa capacidade e tem várias razões para que isso aconteça. Aqui a gente está falando que ele perdeu essa capacidade porque o volume sistólico dele diminuiu, o retorno venoso dele diminuiu, porque a volemia dele diminuiu. Consequentemente, o débito cardíaco dele diminuiu e ele não está conseguindo entregar oxigênio lá para a célula. Tá? Se esse choque hipovolêmico for de origem hemorrágica, eu tenho mais um agravante, porque além da volemia ter diminuído, eu perdi a hemoglobina, que é de novo, meu iFood, meu motoqueiro que leva oxigênio até a célula. Tá? Porém, existem algumas alterações. Né? Quando eu não preciso achar esse paciente com hemorragia, o tutor nem sempre precisa me dizer que esse paciente está vomitando e está com diarreia, ou esse paciente está perdendo líquido para o terceiro espaço porque está hipoproteinemeico e por essa razão ele está com uma pressão oncótica intravascular diminuída, e aí a gente entraria nas questões da equação de Starling, né? O paciente que ele começa a ficar hipovolêmico e começa a entrar em choque hipovolêmico, e aí a gente está falando que para ele apresentar esses sinais, ele perdeu de 10 a 15% da sua volemia. Lembrando que a volemia de um cão, ela está entre 70 a 90 ml por quilo. 90 ml é o que a literatura mais concorda, mas a gente sabe que isso é uma média, né? E a volemia do gato é de 50 a 60 ml por quilo, ou seja, aquele paciente canino que perdeu de 15 a 20 ml por quilo, ou aquele paciente felino que perdeu de 10 a 15 ml por quilo, 10 a 15% da sua volemia, ele começa a apresentar sinais de choque, que são fáceis de ser identificados. Mucosa pálida, TPC maior que 2 segundos, frequência cardíaca aumentada, diminuição na qualidade do pulso, nível de consciência alterado e o aumento do delta de temperatura. Ou seja, a temperatura periférica está menor que a temperatura central. Né? Isso é um bom marcador, né? Vai ano, passa ano, de vez em quando sai um trabalho de novo falando sobre a diferença de temperatura central para periférica para avaliar o choque no meu paciente, para sugerir choque no meu paciente. Todas essas alterações vêm da evolução e a gente vai falar disso mais para frente. Mas o objetivo delas não é dizer, veterinário, meu caro, eu estou entrando em choque. Essas alterações, elas existem porque o organismo gera manobras compensatórias para compensar a perda daquela volemia. Né? E aqui a gente também tem um marcador que pode existir, que é o lactato aumentado. Né? Lactato aumenta quando tem uma hipóxia tecidual, as hiperlactatemias do tipo A. Existem outros tipos de hiperlactatemia, que são as do tipo B. Tá? E aí pode ser alteração de cortisol, catecolaminas, insuficiência hepática. O paciente séptico ele pode tanto desenvolver a do tipo A como a do tipo B, então existem várias outras razões para o lactato estar aumentado, mas de maneira geral, um primeiro momento, para um generalista, né, não para um especialista, eu posso levar em consideração que um lactato aumentado significa que por alguma razão está faltando oxigênio lá para a célula. Né? Então ele é um bom marcador, né? Ele já teve, principalmente saindo um pouquinho da hipovolemia, mas pensando em sepsia, ele já foi considerado o cara na sepsia, hoje ele já não é mais considerado. Então, ele não tem a importância que ele já teve, ele continua importante, né? Então, essas alterações eu consigo ver em consultório, todas elas. Eu não preciso de nenhum equipamento, eu não preciso de nenhum exame laboratorial, eu não preciso de um exame de imagem, eu preciso basicamente de um exame físico rápido, visual e tátil. Eu não preciso de nada além disso para já avaliar esse paciente com possível choque hipovolêmico, porque essas alterações que eu estou mostrando para vocês, elas estão associadas mais a choque hipovolêmico. Né? Por exemplo, um paciente com engurgitamento de jugular, né? Ou que tenha pulso jugular paroxístico, né? Paciente com engurgitamento de jugular vai me fazer pensar em insuficiência cardíaca, ou seja, choque cardiogênico, ou um paciente com tamponamento cardíaco, né? Não é um paciente que eu vou suspeitar de cara de
hipovolemia, né? Então, ele vai apresentar algumas dessas alterações que eu estou mostrando para vocês, mas o engurgitamento jugular não está relacionado com isso, né? Então, eu posso ir diferenciando os tipos de choque na clínica, lá naquele momento que aquele animal chegou no colo do tutor, eu já consigo avaliar, né? Claro que me ajuda algumas outras coisas a ciência vem trazendo para nós. Por exemplo, o índice de choque. O índice de choque é a frequência cardíaca dividido pela pressão sistólica. Algo simples, fácil de fazer, tá? Mas aqui um grande parênteses. Não se preocupem no primeiro momento com a pressão arterial do paciente de vocês, tá? E eu não estou dizendo para deixar a pressão totalmente de lado. O que eu quero dizer assim, aquele paciente que chega com delta de temperatura aumentado, mucosa pálida, TPC aumentado, taquicardia, um pulso fraco, eu nem consigo localizar. O pulso periférico eu não localizo de maneira alguma, né? O pulso distal do membro. O pulso femoral está muito débil, né? E um paciente com nível de consciência alterada, cara, esse cara está em choque, né? E ele com certeza está hipotenso. E é um paciente que no Doppler vai ser muito difícil, às vezes, conseguir aferir uma pressão, porque eu não vou ouvir o tchu, 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 correto? Então, usem como uma abordagem secundária a pressão. Não percam o seu tempo buscando a pressão num primeiro momento. Agora, se você conseguiu a pressão desse paciente, você divide a frequência cardíaca pela pressão sistólica. Tem que ser um cão, tá? E o resultado dessa equação, aí a literatura ainda não bateu bem o martelo, mas sugere que tem que ficar entre 0,9 a 1. Isso seria abaixo de 0,9, perdão, até 1. Isso seria um paciente que não está compensando a pressão pela frequência cardíaca. Valores acima de 1 é um paciente que está em choque, tá? E aqui é interessante, porque esse trabalho, que ele é mais recente, ele é de 2019, o índice de choque em trauma veicular em cães já é um pouco mais antigo, né? Então, o que a gente tem? O que ele mostrou? Os pacientes que sobreviveram tinham uma mediana ao redor de 1. Né? Enquanto que os pacientes que morreram ou foram eutanasiados, a mediana deles era mais alta, mais elevada. Ou seja, o índice de choque, ele, inclusive, pode me sugerir índice prognóstico. Eu posso dizer para o tutor, ó, o quadro dele é mais sério, o quadro dele é mais grave, porque a frequência cardíaca dele está 140 e a pressão sistólica dele está 100, né? E se eu dividir 140 por 100 vai dar 1,4, né? Então, pensando num paciente que está com hemorragia, eu posso sentar para o tutor e com evidência na literatura dizer assim, ó, o prognóstico dele é pior, né? A chance dele morrer é maior, né? Esses índices eles foram associados, inclusive, a índices prognósticos como o ATT, né? O Animal Triage Trauma, que é uma escala prognóstica para trauma, né? Então, esses pacientes que tinham um índice de choque maior, eles tinham pontuação nessa escala maior. E quanto maior a pontuação nessa escala, maior a mortalidade. Gato tem um estudo, né, um estudo observacional, e a gente tem que ter cuidado com o estudo observacional, assim como esse estudo aí é um estudo observacional, do professor Leandro Fadel, da UBRA. Foi a dissertação da especialização dele, e ele avaliou várias patologias em gatos, não necessariamente hipovolemia, tinham patologias respiratórias, tinham outras patologias, e o índice de choque em gatos está algo ao redor de 1,56. Valores acima já é choque, tá ok? Então, esse é um índice que consegue ajudar a gente a avaliar esse paciente. De novo, isso é extremamente importante, principalmente para quem ainda não entrou na rotina, para quem está começando na rotina, não tem muita experiência. Num primeiro momento, não precisa ficar desesperado com pressão. Ela é importante? Mas aborda esse paciente com ABC do trauma, pense só avaliando isso aqui, ó, tá? E deixa a pressão para um segundo momento. Até porque se você foi lá com o oscilométrico, não saiu som nenhum no Doppler, né? No oscilométrico não, perdão, com o Doppler.
não saiu som nenhum no Doppler. Você começa a tua abordagem terapêutica, faz uma prova de carga, enfim, repõe, oferta oxigênio, e dentro de 15, 20, 30 minutos, você coloca o Doppler e ouve, isso já é um sinal de que você teve uma melhora de pressão, né? Então, a gente pode ignorar a pressão num primeiro momento, para não perder tempo. Esse é o grande objetivo de ignorar a pressão num primeiro momento, tá? O delta de temperatura, ele ainda é pouco falado, né? Apesar de já terem estudos antigos em relação a ele, tá? Mas o delta de temperatura nada mais é do que aferir a temperatura central e diminuir a temperatura periférica, né? A temperatura periférica, a gente usa... Deixa eu pegar o termômetro aqui, que vai ficar mais fácil de ver. Esses termômetros infravermelhos aqui, eu tenho o meu, tá? Esse é um dos modelos, existem vários no mercado. Não é o termômetro que a galera estava usando para o Covid, tá? Esse termômetro, que é o que está na foto, inclusive, ele afere a temperatura da superfície onde ele está sendo apontado. Esses termômetros que se usa muito em medicina humana para avaliar a temperatura central, através da testa, do pescoço, do pulso, ele é um termômetro que ele pega aquela temperatura e transforma, através de uma conta, numa temperatura central. Agora, em época de Covid, eu, por exemplo, teve um dia que estava mais frio, eu estava com 32 graus, não tem nem lógica, né? Eu até brinquei, vou me beliscar para ver se estou vivo. Não existe isso, né? Então, ele tem uma falha. Ao contrário, esse termômetro aqui, ó, eu vou aferir minha temperatura aqui. Olha, eu estou com 34,4 aqui no pulso, né? Sempre o membro mais distante, então a gente opta sempre pelo membro pélvico, membrana interdigital, sem pelo no caminho, porque a temperatura do pelo é menor do que a temperatura da pele, a gente quer aferir a temperatura da pele, a temperatura local, tá? Então, às vezes tem que tosar essa região, tá? A gente afere a temperatura ali e afere a temperatura central. O que eu quero de delta de temperatura normal? Num cão, ele tem que ser menor que 6. Em um gato, ele tem que ser menor que 8. Então, valores acima de 6 no cão ou acima de 8 no gato me sugerem, né, eles estão me mostrando o quê? Vasoconstrição periférica. Tá? E isso já é um indicativo de que esse animal criou as manobras evolutivas para compensar aquela perda de volume. Então, algo rápido de fazer, simples de fazer, eu preciso só um termômetro adequado. Não é um termômetro que custa R$40, tá? Eu tenho que ter um cuidado. Deixa eu ver se vocês vão... Não conseguem ver. Mas se vocês olharem aqui na tela, a mesma telinha ali, ele tem esse Ezinho que está igual a 0,98. Então, quando a gente compra esse termômetro, a gente tem que buscar um termômetro infravermelho com ajuste de emissividade, tá? E ajustar essa emissividade para 0,98. Os termômetros infravermelhos que não têm esse ajuste são industriais e eles avaliam a temperatura da superfície, né? Seja qualquer outra superfície, e a emissividade infravermelha da matéria orgânica, do organismo, ela é diferente de uma matéria morta. Tá? Então, a gente tem que só fazer esse ajuste aí. Rapidinho de fazer, simples de fazer. Tá? Aí o lactímetro, perdão. Basicamente, a gente tem dois modelos hoje no mercado. O lactato ele é muito bom, inclusive como guia terapêutico. Tá? Assim como o delta de temperatura ele também é bom como guia terapêutico. Imagine que eu peguei um paciente com 8, um cão, que tinha um delta de temperatura de 8. E eu comecei a repor volume, entrei com vasopressor, comecei a ofertar oxigênio e esse delta de temperatura encurtou para 6. Significa que eu estou sendo assertivo, né? Que eu estou correto na minha abordagem. O mesmo serve para o lactato. Né? A gente sabe que em trauma, e aí de novo, reforçando, trauma é praticamente sinônimo de choque hipovolêmico. O principal choque no trauma é o hipovolêmico, né? O choque hemorrágico. A gente sabe que a abordagem é correta quando o lactato de entrada cai ao redor de 50% na primeira meia hora, 1 hora de abordagem. Ou seja, se a gente pegar aqui o exemplo desse lactímetro aqui, onde eu tenho 5,9, vamos arredondar para 6,
Esse paciente chegou com 6, eu abordo ele, dentro de meia hora, 1 hora, esse lactato já teria que estar ao redor de 3. Né? Lembrando aí que o lactato do cão é aceito aí como 3,2, o do gato como 2,8. A maior parte da literatura hoje já arredonda tudo para 2,5, e o lactato sempre tem que estar menor que 2,5. Tá? Esse lactímetro da direita, então, é um lactímetro... É um outro modelo que tem no mercado, mais recente. Aparentemente, ele tem uma diferença de leitura em relação ao lactímetro da Cobas, mas a gente não tem nada validado em relação a isso, pelo menos por enquanto. Né? Parece que o professor Rodrigo Rabelo está fazendo, junto com um grupo aí, avaliando o quanto o 2,2 milimóis desse aparelho representa nesse aparelho aqui e vice-versa. Tá? E eu fiquei falando de resposta compensatória, né? Cara, existe um monte de resposta compensatória, eu já volto nesse slide. Por quê? Por causa dessas imagens aí, né? Imaginem comigo, e isso aqui eu sempre bato na tecla, quando a gente olha o paciente, seja numa sala de emergência, seja dentro de uma unidade de terapia intensiva, num internamento, num pré-cirúrgico de um paciente mais complexo, eu tenho que lembrar que os animais evoluíram por milhões de anos, por isso que eu coloco essas imagens aí. Tá? Independente da causa, e aqui a gente está focando no choque hipovolêmico, mas independente do insulto que leva a uma perda da homeostase daquele corpo, existem manobras compensatórias. Né? Se eu furar meu dedo, existe um sistema que promove coagulação, certo? Se eu começar a vomitar com diarreia, né? Ou se eu romper meu baço, existem respostas compensatórias que provavelmente começou lá na era dos dinossauros e foram evoluindo, né? E isso gera a seguinte pergunta: será que essa zebra que foi atacada por 2 leoas, se ela conseguiu escapar e ela teve talvez uma hemorragia importante, ela morreu, né? Ela morreu de hipovolemia? Essa zebra comeu um capim estragado e começou com diarreia no dia seguinte. Ela perdeu sangue no dia anterior, teve diarreia no dia seguinte. Será que ela morreu? Né? E ainda eu posso expandir e sair um pouco da hipovolemia e falar assim, ela precisava de antibiótico porque levou uma mordida? Talvez. Isso é importante porque a gente tem que entender que a medicina que nós conhecemos hoje no século XXI, dentro da história da evolução, ela não é nada. Então, se eu imaginar que, eu vou mostrar aí para vocês, o Thomas Latta, que foi o primeiro cara que infundiu uma salina com sucesso num paciente, fez 200 anos agora, nesse ano, se eu não estou enganado, tem a data bem certinha no slide, os milhões de anos, os milhares de anos do Homo sapiens, do canis domésticos anteriores, né? Como é que sobrevivia? Todo mundo morria? Então, num surto de cólera na Europa medieval, todo mundo morria na vila? Não, alguns sobreviviam, porque existe um sistema imunológico para combater um processo infeccioso, né? Existe um sistema de coagulação, existe respostas pró-inflamatórias, e isso é importante ter em mente, porque hoje a medicina, como um todo, ela se encontra naquele momento de menos é mais. Quanto menos eu intervenho, quanto menos agressivo eu sou com fluidoterapia, com antibiótico terapia, com outras medicações, com abordagens invasivas, né? Se a gente pensar no catéter de Swan-Ganz, que teve sua fase de glória aí há 15 anos atrás, mais ou menos, né? No início dos anos 2000, né? Hoje a gente invade muito menos o paciente, né? A Ana que está aí, que acompanha lá na UTI, às vezes ela deve ouvir assim o Thiago falando, ó, não façam ainda, não transfundam, né? Vão inflamar mais, espera, vamos avaliar esse paciente, o que ele não é a hemoglobina que ele está precisando agora. Então a gente vive isso. Por quê? Porque nós evoluímos por milhões de anos sem um médico, né? Ninguém enfiava uma agulha lá na Idade das Pedras e colocava volume para dentro do Homo sapiens, o Neandertal, ninguém fazia isso. Né? Essa evolução funciona como? Pô, se eu tenho débito cardíaco, ele gera minha entrega de oxigênio, eu posso fazer uma taquicardia. Né? E essa taquicardia vai aumentar minha entrega de oxigênio.
Se eu estou perdendo volume, os barroreceptores e os quimiorreceptores lá nos corpos carotídeos e no arco aórtico, eles percebem a diminuição do estiramento deles ou uma acidificação do pH sanguíneo e dispara uma resposta um aviso para o cérebro dispara o sistema renina-angiotensina-aldosterona, onde eu vou reter mais líquido, reter mais sódio, dispara o centro da sede, esse paciente vai ingerir água. Então, um clássico, e eu sempre falo isso em aula, o parventinho que está vomitando horrores, está com diarreia, você coloca um pote de água na frente dele, ele bebe água como se nunca tivesse visto água na vida, e ele continua bebendo água mesmo que esteja vomitando. Por quê? Porque o centro da sede dele tá ali, ó, bebe água que você está perdendo volume. A gente evoluiu para isso. E a maioria das alterações periféricas, elas estão relacionadas com vasoconstrição. Ou seja, eu estou retirando o volume da periferia, eu estou fechando a minha periferia para manter volume no centro. Lembrando que periferia não são só membros, né? Intestino, fígado é periferia igual. Então, quando eu avalio o meu paciente hipovolêmico e ele está gelado, pensem em o seguinte: o intestino está parado, o fígado não está produzindo, não está funcionando da maneira adequada, né? Então é muito comum eu ter outras lesões aí. Eu tenho lesão renal por causa de uma hipovolemia. Então eu tenho que sempre lembrar disso. Eu vou dar uma adiantadinha aqui, mas a primeira abordagem que eu vou fazer, estou avaliando esse paciente, eu tenho que repor volume. Basicamente, o choque hipovolêmico é aquele clássico assim, ó, faça volume, não tenha medo. Se é realmente uma hipovolemia, faça volume. Tem critério para fazer volume e a gente já vai ver isso, né? Eu só quero aqui mostrar para vocês uma forma de repor volume de maneira adequada, né? Então, a gente vai lá na safena, nada de ficar perdendo tempo fazendo garrote numa cefálica ou safena que não vai engurgitar porque já não tem volume. A gente disseca essa safena, como eu estou mostrando no vídeo. Então, a gente faz um corte com uma agulha 4012, né? Pega uma hemostática, a gente já deixa essas hemostáticas autoclavadas em envelopezinho e a gente expõe a safena. Simples de fazer, não precisa fazer anestesia local. Imagine que esse paciente realmente ele tem rebaixamento de nível de consciência. E daí é só colocar o catéter ali para fazer o acesso venoso. Eu tenho que ser rápido nisso, eu não posso ter dó, eu não posso tentar perder tempo tentando pegar um vaso que eu não estou vendo, né? E aqui a foto à direita é uma dissecação só para lembrar a região onde está passando a safena. Ela é caudal, a tíbia, cranial ao tendão calcanear comum. Eu tenho um paciente jovem, eu tenho um paciente pequeno, eu posso tentar o acesso intraósseo, seja pelo húmero, pelo fêmur, ou o acesso que eu prefiro, principalmente em paciente pediátrico e neonato, a crista da tíbia, né? Então, observe, esse aqui é um paciente que estava com vômito de diarreia, ele desenvolveu artrite do recém-nascido e a gente optou por um acesso intraósseo com uma agulha 25/7, né? Lembrando que eu posso fazer reposição volêmica, transfusão sanguínea e aplicar a maioria das drogas, né? Em medicina humana até se fala que pode fazer qualquer droga dentro do acesso intraósseo. A gente tem algumas drogas aí que sugerem não fazer na medicina veterinária, tá? Então, a gente vai repor volume. Agora, quanto de volume eu vou repor? E aqui eu vou entrar numa área que ainda é um embrião dentro da medicina veterinária, né? Que é a ecocardiografia beira-leito, né? A avaliação hemodinâmica beira-leito. Poucos lugares no Brasil conseguem fazer isso. E poucos, talvez dê para contar nos dedos de uma mão. Eu sei que o professor Juan tem vários trabalhos em cima disso, né? A gente até discutia isso hoje. Mas eu consigo avaliar, eu preciso ser um cardiologista ter muita experiência com eco, não, eu preciso de um treinamento básico, né? Se vocês observarem esse coração esse que eu estou apontando, o coração A, vocês vão ver um ventrículo um lumen ventricular aqui esquerdo bastante aberto, certo? E um ventrículo diminuído. No indivíduo da direita, o indivíduo B, eu tenho uma diminuição da câmara do ventrículo esquerdo, ou seja, isso me sugere hipovolemia. O IVS aqui é o septo ventricular, né? Então, se vocês observarem o septo ventricular do
indivíduo A em relação ao indivíduo B, o indivíduo B, o septo está mais alargado. Isso sugere hipovolemia. Eu tenho menos compressão do septo, né? Outro clássico dentro da hipovolemia para intensivista, emergencista, para quem não é cardiologista, né, é o beijo papilar. O que é o beijo papilar? É quando as paredes do ventrículo encostam uma na outra. Isso não acontece num paciente normovolêmico. Tá? Não significa que o paciente está normovolêmico se não estiver acontecendo. Ele pode ter um grau de hipovolemia. Tá? Mas se eu vejo uma encostando na outra, eu tenho um paciente hipovolêmico. Fácil de fazer, rápido de fazer, eu preciso de um ultrassom à beira-leito. O que é o grande impeditivo, né? Outra forma de avaliar, e aqui eu estou trazendo 3 pacientes para vocês, o paciente A, tá? Ele apresenta aqui o AO, né, esse ponto aqui, é a aorta. E aqui eu tenho o átrio esquerdo. Tá? Esse é um paciente normovolêmico. Observem que a aorta caberia aqui ao redor de 2 vezes dentro, 1,5 vezes, 2 vezes dentro do átrio direito. Esse paciente aqui, eu tenho a aorta do tamanho ou até mesmo maior que o próprio átrio esquerdo, perdão, eu falei átrio direito, né? O átrio esquerdo, tá? Isso é sugestivo de hipovolemia e é uma imagem que com um pouco de treino consigo fazer dentro de uma sala de emergência, dentro de uma unidade de terapia intensiva, e eu consigo entender se esse paciente realmente precisa ou não de volume. O outro ponto é esse animal aqui, o animal C, onde eu consigo colocar umas 3 a 4 aortas dentro do átrio esquerdo aqui dele, certo? Né? Que é o famoso bola-baleia, né? Então eu tenho mais ou menos aqui o formato de uma baleia e a bolinha de futebol ali. Se eu consigo colocar acima de 3 bolinhas dessa, e isso é um pouco subjetivo, a gente sabe que esse paciente está hipervolêmico. Não adianta fazer fluido nele, né? Infelizmente, a gente tem mania de fazer fluido para tudo. O paciente urinou menos, faz fluido. O paciente está hipotenso, faz fluido. E não é assim que funciona. Eu tenho que lembrar que o cristalóide, né, aí está o Thomas Latta, né, a gente está 190 anos da infusão da primeira salina em humanos. Então, é um nenê dentro da história da humanidade fazer fluidoterapia, né? E a gente ainda está usando a fluidoterapia do século passado, quando já existem vários estudos mostrando que eu tenho que ter critério para fazer. Eu só vou fazer isso num paciente hipovolêmico, né? Não adianta ficar fazendo fluido e pensando assim, um clássico que acontece, quando eu vou fazer prova de carga, quando eu vou fazer a prova de carga, o que acontece? Eu faço uma prova de carga, dentro de 1 hora essa pressão caiu, o mais provável é que esse paciente não é dependente de volume. Ele provavelmente está hipotenso, seja por uma hipocontratilidade, ele está hipotenso por uma vasodilatação e não por volume. Cerca de 75% a 80% do cristalóide que eu faço sai do vaso dentro de 1 hora. Tá? Então, eu tenho que ter essa compreensão. Tá? A gente já vai falar mais sobre quanto fazer lá na sala de emergência quando abordar. Outra coisa que é importante colocar, por muito tempo se falou no coloide, né? Vamos usar coloide porque o coloide ele aumenta a pressão coloide-osmótica, ele vai atrair mais líquido para dentro do vaso, ele fica mais tempo dentro do vaso. Mas a gente hoje sabe o quê? Principalmente baseado em estudos humanos, a gente não tem tanto estudo ainda na veterinária, mas a gente sabe o quê? Que coloide ele já está contraindicado desde 2016, se eu não estou enganado, em paciente que apresenta coagulopatia, sepse e lesão renal, ou insuficiência renal. Tá? O paciente trauma, que é o choque hemorrágico, é um paciente que tem chance de desenvolver coagulopatia pós-traumática. O paciente trauma ou o paciente hipovolêmico, ele vai ter uma chance maior de desenvolver lesão renal aguda, porque ele vai hipoperfundir esse rim. Daí eu não vou entrar com essa droga, certo? E o paciente hipovolêmico, ele tem uma maior chance de translocar, mesmo que ele não tenha um foco infeccioso,
como eu não tenho uma perfusão intestinal, eu tenho morte das criptas, eu tenho lesão celular e eu tenho uma maior chance de ter translocação bacteriana, tá? Em 2018, a nota que vocês estavam vendo da Anvisa, e isso é para ficar muito claro, assim, que coloide dificilmente hoje seria empregado, ela passa a contraindicar, além da sepse, de coagulopatia, ela contraindica em paciente desidratado, hiperidratado, com hemorragia cerebral, com lesão por queimadura, por hipercalemia, por hipernatremia, por hipercloremia, por ICC, paciente que recebeu transplante, que não é a realidade na veterinária ainda, pacientes com disfunção hepática e insuficiência renal, porque esses pacientes tendem a apresentar quadros piores. Ou seja, hoje o coloide acaba não tendo uso basicamente para nada, principalmente pensando na primeira abordagem, inclusive, né? E aí a gente tem outro clássico, né, que se discutiu muito por muito tempo, qual é o melhor fluido. Ainda se fala muito no uso do Ringer lactato. A gente tem o Basics, que saiu em setembro do ano passado, de 2021, que é um estudo brasileiro. Agora saiu uma análise, uma subanálise do Basics, que avaliou o uso de NaCl com o uso do ano passado com o uso do Plasma Light, que é o Ringer acetato, e agora com o uso do Ringer lactato, e ele não mostrou a diferença que todos os estudos anteriores a ele mostraram. Então a gente tem que ficar de olho nisso, né? Mas o que os estudos anteriores mostravam? Que sim, se eu usar solução fisiológica ao invés de usar Ringer lactato, aumenta a mortalidade. Sim, se eu usar solução fisiológica ao invés de Ringer lactato, na maioria dos meus pacientes, aumenta a lesão renal aguda, a necessidade de usar uma hemodiálise, uma diálise peritoneal, né? O Basics disse que não ocorre isso, pelo menos a mortalidade em 90 dias não difere entre o Ringer acetato e o NaCl. Mas eu gosto dessa foto, né, porque a gente sabe que a solução fisiológica de fisiológica ela não tem nada, ela tem uma quantidade exorbitante de cloro, ela tem 154 mex de cloro, e o cloro sim é associado com lesão renal aguda, e ele também é associado com acidose, né? A gente tem a acidose metabólica hiperclorêmica, né? Aqui é só para essa associação que eu faço com o Ruffles, é porque 500 ml de Ringer, de solução fisiológica, ou solução salina, tem a mesma quantidade de cloreto de sódio que 875 gramas de Ruffles, tá? Então, é sal pra caramba. A gente come um pacote de Ruffles, a gente já fica com boca seca, né? Então, de maneira geral, a gente pode usar um Ringer lactato num primeiro momento? Pode, deve. Perdão, gente, eu tenho que correr aqui, que eu tô vendo que eu tô chegando no final do tempo, né? Vamos usar Ringer lactato no primeiro momento? Vamos. Eu vou falar de sangue rapidinho daqui a pouco, tá? Mas a gente vai ter que usar Ringer lactato, tá? De maneira geral, porque eu não tenho sangue disponível como a gente tem em medicina humana. Se eu pensar no choque hemorrágico. Se for só um choque hipovolêmico, Ringer lactato sem medo. Porém, eu tenho que lembrar dos últimos estudos que saíram sobre glicocálice, que é uma estrutura de proteoglicanas, aminoglicanas que fica sobre o endotélio e que tem uma importante função na permeabilidade vascular, no fluxo transvascular, na resposta inflamatória e nos processos de coagulação do endotélio. Então, o que acontece? Se eu faço uma fluido muito rápida, eu acabo danificando esse glicocálice. E a própria hipovolemia, por causa de hipoperfusão, ela também causa lesão em glicocálice. Qualquer processo inflamatório, de maneira geral, causa lesão em glicocálice. Então, eu tenho que ter esse cuidado. Quanto mais rápido eu faço a fluido, a agressividade do que a literatura falava, faça uma prova de carga em 3 minutos, em 6 minutos. Hoje a gente fala assim, faça uma prova de carga em 30 minutos, né? Em 20 minutos, pelo menos, né? Se for um gato, se for um paciente cardiopata, faça em 1 hora, para ele acomodar melhor esse volume, né? E para eu não danificar o glicocálice. Então, a gente tem essa abordagem mais lenta hoje em relação à prova de carga. Está aí o rapazinho, né, que foi descoberto na década de 40, quando veio a microscopia eletrônica, e que os estudos, né, hoje mais recentes, mostram a grande importância que ele tem no paciente. Esse artigo que eu trago aí para vocês, ele é bem interessante, porque ele fala do glicocálice na saúde e na doença, né? Então, tem várias alterações de glicocálice no paciente crítico. E aqui, de novo, hipovolemia
falta volume, mas eu tenho que saber o momento de parar esse volume. Por quê? Porque volume demais mata mais, né? Então, esse é um do... E na medicina humana tem muito estudo provando isso. A gente ainda tem pouco estudo na veterinária, né? Mas esse é um dos estudos que a gente tem, que é lá de 2016, falando, pô, cães gravemente enfermos têm maior risco de sobrecarga de fluido durante a hospitalização. Tem uma fraca, mas já significativa associação entre sobrecarga de fluido, gravidade da doença e mortalidade. Ou seja, corrobora com os estudos humanos, né? Então a gente tem que cuidar com a sobrecarga, tá? E sobrecarga de fluido foi associada a aumento de morbidade, mortalidade, cognição prejudicada, troca de gases pulmonares prejudicadas. Às vezes a gente pensa, fluido demais, eu mesmo tô... Tem uma gatinha da minha tia que está internada em outra cidade e visivelmente houve uma sobrecarga de fluido nela, né? E eu estou discutindo e discutindo de uma maneira ética, né? A gente está conversando sobre o caso e quando eu falei, hemodiluiu e tem sobrecarga de fluido. Não, mas ainda não tem edema pulmonar, né? A gente associa muito o edema, mas eu tenho uma troca de gases pulmonares prejudicadas, eu tenho diminuição da complacência pulmonar, eu tenho um aumento de trabalho da respiração, aumenta a chance de translocação bacteriana, piora a absorção intestinal, eu tenho comprometimento de contratilidade cardíaca, de condução cardíaca, piora a cicatrização de ferida, aumenta a infecção na ferida, aumenta outras infecções, eu tenho lesão renal aguda. Então, às vezes, a gente tem essa dificuldade, né, de uma maneira geral, a classe veterinária ainda pensa que tudo é fluido, né? E no choque hipovolêmico, principalmente. Mas eu tenho um momento de resgate, que são as primeiras horas, as primeiras 24 horas, e a partir daí eu tenho que maneirar nessa fluido, porque fluido demais mata mais, né? De maneira geral, o que é uma prova de carga? 10 ml por quilo em 30 minutos, né? Tem literatura que ainda fala de 20 a 30 ml, mas é um volume muito exacerbado, né? E eu tenho que entender que prova de carga, ela não é tratamento especificamente. Ela me ajuda a avaliar a resposta hemodinâmica. Como eu deveria avaliar? De novo, pelo débito cardíaco. Eu deveria fazer o débito cardíaco, fazer uma prova de carga, reavaliar o débito cardíaco, tá? E ver se ele aumentou em 13% a 15%. Isso é ok, esse paciente precisa de volume. A questão é que a gente não tem isso à beira-leito. Então, como a gente avalia essa resposta? TPC, coloração de mucosa, frequência cardíaca, pressão, delta de temperatura, nível de consciência, são os principais parâmetros. Eu posso usar o lactato também para avaliar uma resposta lá dentro da sala de emergência em relação ao volume, tá? Se esse paciente, você fez volume, né, pensando numa parvo, por exemplo, esse paciente pode estar com choque séptico associado a um choque hipovolêmico, né? E você fez volume e ele não respondeu ou não respondeu o suficiente, bom, esse cara é um grande candidato ao uso de noradrenalina em doses às vezes mais baixa, 0,1 micrograma quilo, 0,2 micrograma quilo, né? São doses que às vezes a gente está só trazendo aquele volume que estava parado lá no sistema venoso, né? Lembrando que veias têm alta capacitância, elas são reserva de volemia, né? E nunca passar de 3 provas de carga. Mas lembre, a primeira não respondeu, cara, esse animal não está hipovolêmico, né? Ou a hipovolemia dele era muito pequena, parte para outra coisa, parte para o vasopressor, para o inotrópico, vai buscar outra coisa nesse indivíduo. Se o choque for hemorrágico, eu tenho que fazer transfusão. Isso seria o ideal, já comentei sobre isso na aula. A gente não é uma realidade dentro da veterinária brasileira, né? A gente não tem lugar, a maioria dos lugares ainda não tem sangue disponível como a gente tem em medicina humana, que o médico só olha assim, tá sangrando o abdômen? Ó, negativo, até a gente resolver isso aqui. Mas aí é um grande mérito, esses são os caras aí que têm mérito na transfusão, né? E é legal pensar que a transfusão sanguínea a primeira transfusão no homem partiu de um cachorro, né? Então, os primeiros relatos que a gente tem de transfusão eram do cão para o homem, depois o cão foi substituído por ovinos e caprinos, né? E claro que o animal acabava morrendo em seguida, mas a gente tem alguma chance de sucesso, né? Isso até 1820, onde o James Blunt ele pega e transfunde um humano, né? Um parente, pai e filho, se eu não estou enganado, e ele começa então a transfusão da mesma espécie, né?
porque até então a gente tinha a xenotransfusão, cão, ovinos, caprinos, para o ser humano, tá? Transfundir vale a pena na hemorragia? Super vale a pena, né? Tanto vale a pena, né? Essa unidade do SAMU da cidade de Bragança Paulista, ano passado, ano retrasado, perdão, 2020, eles implantaram a capacidade de fazer a transfusão sanguínea dentro do atendimento hospitalar, dentro da ambulância, né? Em um ano, isso aqui é o relato do primeiro ano, eles fizeram 18 procedimentos. Em humanos, a gente tem uma melhora, principalmente com a medicina de guerra, se observa muito isso, a gente tem uma melhora, um desfecho melhor, uma diminuição da mortalidade, quando a transfusão sanguínea ela entra dentro dos primeiros 15 minutos do atendimento hospitalar. Acima de 15 minutos não tem diferença da mortalidade. Então, ele tem que estar com 15 minutos sem estar transfundindo? Não. O que esse estudo mostra? Que dentro dos primeiros 36 minutos, a partir do trauma, né, então levaria aí uns 19 minutos até o atendimento iniciar, a transfusão ela é bem-vinda. E em cima disso, os médicos humanos de guerra, junto com os veterinários de cães de guerra, eles criaram esse fluxograma de como a gente deveria manejar o nosso paciente com necessidade de transfusão sanguínea, né, com uma hemorragia importante, né? E eu não vou entrar em detalhes aí, eu posso disponibilizar a aula depois para vocês, vocês podem me pedir por e-mail, eu disponibilizo para a Ana também disponibilizar aí para o grupo de estudos, mas a gente sabe que seria o ideal, a gente sabe que não é a realidade, né? Agora, uma das coisas que eu sempre falo, se eu tenho um paciente, um doador, com tipagem sanguínea, DEA1 negativo, ele pode ser um doador universal, desde que o cão que precise do sangue nunca tenha recebido transfusão sanguínea. Eu poderia até ignorar a compatibilidade sanguínea nesses casos. Eu sempre dou preferência por fazer compatibilidade sanguínea, não é algo difícil de fazer, tá? Mas a gente poderia ignorar. E o gato, Thiago? O gato ferrou, gente, porque o gato tem anticorpo natural contra os tipos sanguíneos, né? O ABO. Então a gente tem que ter compatibilidade sanguínea. Dificulta realmente na espécie. Tem uma opção? Tem. A xenotransfusão, que eu mostrei para vocês nesse slide. Que é, de novo, pegar um sangue de cão, fazer em um gato. Eu não tenho experiência, eu só tenho o que eu vi na literatura. A única vez que eu ia praticar uma xenotransfusão, infelizmente o felino veio a óbito antes. Não deu tempo, né? A gente estava tentando fazer as compatibilidades de outros gatos, a gente acabou testando 7 animais, nenhum foi possível, e daí a tutora autorizou a xenotransfusão e o paciente veio a óbito, mas a gente sabe que existe uma chance de sucesso com xenotransfusão, tá? Importante, estou falando para vocês de sangramento, busquem lesões no paciente que sugiram hemorragia, tá? Então, busquem hematomas na região caudal da coxa, busquem o sinal de Cullen, que é o hematoma periumbilical, tá? Usem e abusem do FAST abdominal, hoje ele é muito famoso, né? Mas eu tenho que buscar em 4 pontos específicos, né? Então, a região entre bexiga e cólon, eu vou buscar se tem líquido livre, entre rim e baço, entre fígado e diafragma, rim e baço, fígado e diafragma, e o rim e o fígado do lado direito, se eu tenho coleção líquida ali, pós-trauma, se isso for sangue, eu tenho que conter. Como é que eu avalio dessa maneira? A maneira mais fácil se eu tenho 1 ou 2 pontos, eu monitoro esse paciente. Se eu tenho 3 a 4 pontos, eu tenho que partir para uma laparotomia exploratória. Tá? Então, ele me ajuda a decidir se esse paciente entra ou não em cirurgia. Tiago, eu não tenho ultrassom, o ultrassom está quebrado, o lugar que eu vou trabalhar não tem, enfim, o que eu posso fazer? Uma laparocentese, eu pego um catéter caudal ao umbigo ou perfuro os 4 quadrantes do animal, tentando aumentar a sensibilidade dessa técnica para buscar líquido livre. Grande questão eu preciso aí pelo menos uns 5 ml por quilo de líquido livre para definir que esse paciente tenha uma hemorragia, tá? Às vezes o pessoal fala, vou fazer o balotamento para ver se esse paciente está com uma hemorragia abdominal.
Os estudos sugerem que eu tenho que ter 40 ml por quilo, em média, de líquido, de sangue livre no abdômen, para que eu sinta o balotamento. Tá? Então, é uma técnica pouco específica. Tem como melhorar a laparocentese? Tem. Jogar a solução aquecida dentro do abdômen e recuperar essa quantidade, essa solução dentro de 5 minutos, tá? E o que eu vou avaliar? Se eu tenho um hematócrito aí ao redor de 5%, isso gera uma hemorragia ativa e eu vou buscar colocar esse paciente em cirurgia, né? A laparotomia exploratória, gente, a gente vai evitar ao máximo colocar um paciente em cirurgia, mas a laparotomia exploratória é uma das coisas que a gente pode realizar, tá? Em vez de jogar esse sangue fora lá do abdômen ou do tórax, eu posso coletar esse sangue. O sangue que entra em contato com a pleura ou com o peritônio, ele perde a capacidade de formar fibrina, então ele perde a capacidade de coagular e eu posso retransfundir o sangue no paciente, né? Então eu não precisaria de uma bolsa de sangue, eu posso usar o sangue do próprio paciente para retransfundir nele, tá? Aqui um caso clínico que eu acho bem interessante, que é um paciente que morreu de choque hemorrágico, tá? E que quando ele chegou, ele estava só paraplégico, ele tinha uma fratura de pubis, que dá problema, era uma gatinha, dava para observar bem aqui, e ela ficou sentada durante todo o atendimento, ela estava taquicárdica, a taquicardia a princípio foi associada somente à dor, né? E o tutor não quis deixar internado, né? Isso eu sempre falo, o trauma é no mínimo 24 horas de internamento, independente se o animal está banando o rabinho, sentando, rolando, pulando, vai observar, porque tem lesões que eu tenho que observar ao longo das primeiras 12, 24 horas. Esse animal, especificamente, o tutor assinou o termo de recusa de internamento e ele trouxe depois ele para nós. E se a gente observar aqui, as vísceras elas estão bem brancas, né? E a gente não vê sangue dentro do abdômen desse animal, tá? O que a gente observa? Ela teve uma hemorragia de pelve, como ela ficou sentada, esse sangue acumulou na pelve, depois esse sangue, conforme ela foi diminuindo o nível de consciência em casa, ela ficou em decúbito lateral e o sangue acabou correndo para o espaço retroperitoneal, né? Então, se eu faço uma laparocentese nela, eu nunca ia achar sangue nela, porque o sangue estava retroperitoneal. Agora, se eu venho com ultrassom, eu localizaria facilmente esse coágulo, né? O paciente tem hemorragia, eu tenho que repor volume nele, certo? Porque é um choque hipovolêmico. Mas eu tenho que também fechar a torneira, né? Então, tem paciente, se for em membro, eu posso fazer o torniquete. O torniquete, desde 2018, ele voltou para o ABC, né? Então, hoje a gente fala em XABC, aquele paciente que tem uma hemorragia exsanguinante externa, a gente vai colocar o torniquete. Os estudos em medicina humana falam que o torniquete pode ficar de 120 até 180 minutos, ou seja, de 2 a 3 horas. O que eu acho? Na veterinária, como a gente está falando de um quadrúpede, né, não existe nenhum estudo específico falando do tempo que você poderia deixar o torniquete. Mas o máximo que vai acontecer, se deu ruim, 120 minutos de torniquete, é que aquele paciente vai ter a perna amputada, o membro amputado. Mas ele é quadrúpede, ele vai ter uma vida praticamente normal depois dessa amputação, ele vai continuar vivo. Agora, abrir o torniquete a cada 10 minutos, como era sugerido lá na década de 90, pode levar esse paciente a um choque, uma piora do choque hipovolêmico dele, tá? Se for hemorragia abdominal, eu vou abrir esse paciente do processo tifoide até o pubis e vou buscar, eu sempre começo pelo lado esquerdo, então eu vou avaliar baço, que é facinho de retirar, eu vou avaliar fígado, né? Dou uma olhadinha no pâncreas, mas aqui não vem o caso no choque hemorrágico, né? Um pâncreas sangrando dificilmente vai ter um problema maior. No quadrante cranial esquerdo, se o fígado estiver sangrando, eu posso usar da manobra de Pringle, né? O Pringle foi desacreditado quando desenvolveu a manobra, porque todos os pacientes lá na década de 1910 morreram, né? Mas alguns morreram no pós-cirúrgico por infecção, né? A manobra de Pringle nada mais é do que localizar o ligamento gastroentérico, onde passa a veia porta, a artéria hepática e o ducto biliar, e passar uma sonda, pode ser uma sonda nasogástrica, uma sonda urinária, enfim,
uma sonda estéril e fixar essa estrutura com uma pinça hemostática. Isso diminui a hemorragia hepática de 70% a 80%, porque pela veia porta e pela artéria hepática chega 70% a 80% do volume sanguíneo do fígado. E aí eu consigo deixar isso, diminuir essa hemorragia e buscar a hemorragia. Tiago, quanto tempo eu posso deixar a manobra de Pringle? De 10 a 15 minutos, segundo esse estudo lá de 2008, que é de um artigo que fala sobre abordagem de hemoperitônio em cães. Tá? Então ele fala aqui, ó, tríade portal, eu posso ocluir por 10 a 15 minutos. Aqui só uma outra curiosidade, eu acho esse dado bem legal, eu posso ocluir a aorta abdominal por 30 minutos. Tá? Então, às vezes, uma hemorragia que eu não estou conseguindo localizar, eu vou lá e coloco o dedo em cima da aorta, faço uma manobra similar à manobra de Pringle na aorta, tá? E eu posso buscar essa hemorragia por 30 minutos. Tá? Dá tempo de achar onde está sangrando com esse tempo. Tá? No fígado, eu posso usar uma técnica, se eu não sou cirurgião, que é o meu caso, e esse caso aí é um caso que eu atendi, do York, que pesava 2 quilos e pouquinho, ele foi atropelado, ele tinha uma fratura de fêmur, o tutor relatava, estava muito preocupado com a fratura, mas esse paciente apresentava 3 pontos positivos no féstil abdominal, e a hemorragia era uma lesão em fígado. Então, se vocês observarem ali, o que tem ali? O que é o empaquetamento? O empaquetamento, perdão. A gente comprime aquela região com gaze. Se a gente corta a mão, a gente não vai lá e comprime com gás, com um pano ou com os dedos, né? Se cortar o braço, a gente faz uma compressão. Por quê? Porque evoluímos por milhões de anos, milhares de anos, para ter uma hemostasia capaz de resolver o problema. E nada mais é o empaquetamento do que isso. Então, eu coloquei as gases, comprimi, fechei o abdômen desse paciente e fiquei monitorando ele na unidade de terapia semi-intensiva, tá? Por 12 horas. Então, a hemorragia se conteve, no dia seguinte a gente reabordou o paciente, retirou as gases e já tinha o início da cicatrização. Então, foi uma forma de controlar a hemorragia desse paciente. O tutor não quer gastar, o cirurgião não vai demorar para chegar, o anestesista vai demorar para chegar, enfim, por inúmeros motivos, eu não posso fazer a laparotomia para conter hemorragia, eu posso empacotar o animal, né? Que nada mais é do que enrolar a perna desse paciente. Então a gente começa lá na patinha, enrolando com uma toalha, com um cobertor, então enrola uma perna toda, enrola a outra perna, tem que colocar uma sonda urinária, para deixar a urina externamente, as ataduras depois. Depois, entre as pernas, a gente coloca uma toalha. No espaço ventral, ali na região mais próxima do pubis, a gente também preenche aquele espaço e depois passa uma atadura de crepom até o último espaço intercostal. Então, a gente está aumentando a pressão intraabdominal, colabando a veia, né? A gente está diminuindo o raio da veia e, consequentemente, a gente está diminuindo o fluxo venoso. E se for uma hemorragia venosa, o empacotamento acaba ajudando nesse controle. Por vezes, não precisa nem operar esse paciente. Tá? Lembrando que essa é uma técnica paliativa. O objetivo dela é dar tempo ao animal. Ele vai ter que fazer sedação, uma boa analgesia, né? Mas, às vezes, ela resolve o problema sozinha. Tá? Importante, primeira abordagem no choque hemorrágico, não no hipovolêmico, tá? Mas no hemorrágico, quando o hipovolêmico é de origem hemorrágica, a gente pode trabalhar com hipotensão permissiva, então trabalhar com pressões menores que 60 milímetros de mercúrio, de pressão arterial média, ou menor que 90 de sistólica, ali ao redor de 80, para evitar o efeito de rolha de espumante. O que é esse efeito? Eu tenho um coágulo que formou, e se eu começo a elevar as pressões desse paciente, essa pressão aumentada ela desloca esse coágulo e esse paciente volta a ter uma hemorragia, né? E daí ele gasta mais fator de coagulação para fazer, e plaquetas, para fazer um novo coágulo. E porque a pressão está alta, esse coágulo não consegue aderir e eu vou mantendo a hemorragia. Então, se o meu paciente apresenta um hemobdômen, eu posso, num primeiro momento, trabalhar com pressões mais baixas, né?
Então, abaixo de 90 no cão, abaixo de 100 no gato, até eu conseguir abordar cirurgicamente ele, tá? Aí a gente cria um problema se esse paciente tiver um TCE associado, porque daí a gente vai querer trabalhar com pressões mais altas para perfundir o cérebro, né? E aí é uma gangorra. Então, é um paciente mais crítico, é um paciente que a mortalidade aumenta, né? Infelizmente, os índices prognósticos lá do ATT, ele mostra que a mortalidade geral no trauma, Estados Unidos, é de 7,3%, 7,4%. Se o subgrupo TCE, essa mortalidade aumenta para quase 10%, né? Ou seja, o paciente com TCE sempre é mais grave. Nunca esqueçam que o pós-trauma pode desenvolver uma coagulopatia, então um paciente que está tendo hemorragia, está com hipovolemia, e você aborda ele com cristalóide, com transfusão sanguínea, você aumenta a chance desse paciente desenvolver coagulopatia traumática, tá? Então é importante esse paciente ter os tempos de coagulação avaliados sequencialmente nos próximos dias, ou às vezes 2 vezes por dia, até se for possível. O paciente com choque hipovolêmico por vômito, por diarreia, enfim, das outras origens, ele também tem que ter o tempo de coagulação avaliado nos dias subsequentes, porque aquelas alterações de hipovolemia podem causar alteração hemostática também, tá? E pensando em choque hemorrágico, o transamin, o ácido tranexâmico, baseado na literatura humana, a gente ainda tem pouco trabalho na veterinária, ele é recomendado o mais precoce possível, sempre dentro das primeiras 3 horas, 10 a 15 miligramas por quilo, né, num bolos, e aí a gente pode depois colocar em infusão contínua ou fazer a cada 8 horas. Lembrando que o transamin, ele não aumenta a coagulação, né? Ele impede a fibrinólise, ele retarda a fibrinólise. Então, ele impede que eu fique perdendo fatores de coagulação para formar novos coágulos, tá? O que o futuro prevê aí? O que a gente pode prever de choque hipovolêmico? Já estamos no final, aí, pessoal, atrasou bastante, né? Perdão. Avaliação volêmica beira-leito, ela não é uma realidade, mas ela se tornará uma realidade, creio que dentro de 5 anos, né? Centros de referência hoje já conseguem ter isso, né? Hoje, dentro de alguns meses, a gente já tem um aparelho, falta só a questão de treinar a equipe, a gente vai conseguir fazer isso na UTI aqui do HVB, e outros centros de referência já vão ter, então é uma questão de tempo, a gente vai ter uma melhora em relação a isso, né? Vai sempre ter o problema em treinar mão de obra, em ter equipamento, mas vai se tornar uma realidade. Isso vai melhorar muito a avaliação da volemia do nosso paciente. Pensando na hemorragia, o emprego de substâncias hemostáticas que já existem, mas ainda são pouco empregadas na medicina veterinária, né? A gente tem um consenso de trauma veterinário que foi desenvolvido pela VEX, e ele foi baseado num comitê junto com o pessoal aí que vai para a guerra, né? Com os cães de trabalho nos Estados Unidos, cães de bombeiro, polícia e cães militares, e para fazer um atendimento hospitalar. Então tem muita coisa interessante lá falando sobre o uso de substâncias hemostáticas. A gente ainda está em busca do fluido ideal. Eu acho que isso é uma busca do santo grau. A gente dificilmente vai ter um fluido ideal, né? Mas a gente já tem estudos que sugerem realmente que o ringer lactato é interessante. O Basics falou que o NaCl não causa tanto mal, a princípio ele é igual, né? Mas o próprio Luciano Azevedo, eu já vi ele falando que, na visão dele, talvez o Basics não mostrou diferença estatística entre o uso de ringer acetato e a solução salina, porque havia um bom controle de fluidoterapia, um bom balanço hídrico daquele paciente. E talvez os estudos anteriores a gente não tinha ainda muito essa ideia de ser restritivo na fluidoterapia, e talvez nesse sentido a solução salina ela seria pior. E talvez no futuro, e eu acho que esse seria algo mais distante, a gente pode ter carreadores de oxigênio baseado em hemoglobina. Já existem essas substâncias na medicina humana nos Estados Unidos, eu não sei qual é a realidade no Brasil, né? A literatura veterinária dos Estados Unidos cita, mas que não tem acesso, ou seja, é uma hemoglobina solúvel,
né? Tu não vai depender de uma transfusão de sangue, você não vai correr o risco da transfusão de sangue, você vai injetar isso no paciente, e essa substância ela tem a capacidade de se ligar ao oxigênio, onde tem uma hiperóxia, né? E liberar o oxigênio onde tem uma hipóxia. Isso é bem interessante, mas eu acho que isso é um futuro ainda muito distante da nossa realidade, né? Muito obrigado, pessoal. De novo, desculpa aí pelo tardar da hora. A Ana tinha me falado entre uma hora, 1h10, eu achei que ia dar tempo, mas a gente já está aí 1h20, tá? Tem meus contatos aí, apesar de eu já estar em Curitiba há 8 meses, esse número de celular aí ele me acompanha há 17 anos, foi meu primeiro número de celular, então eu não vou trocar ele, eu tenho um bom relacionamento com ele. Tá aí, tenho minhas redes sociais, a rede social do hospital, tá? Fiquem à vontade de mandar e-mails, tá? Tirarem dúvidas, discutirem, né? Daqui a pouco tem alguém com alguma outra visão e a gente também pode discutir. Novamente, muito obrigado, Ana, pelo convite, muito obrigado ao Vexen pelo convite. Oi, Thiago, muito obrigada pela palestra, foi sensacional. A gente tem 2 perguntinhas, se você puder respondê-las para a gente, tá? A Stephanie, então, perguntou: quais os cuidados que devemos ter ao repor fluidos em pacientes doentes renais? Então, na verdade, assim, a gente tem que ter cuidado para repor fluido em todo o paciente, né? Eu tenho que entender qual que é o momento dessa doença renal, se é uma doença renal aguda, eu não sei se ela quis falar nisso ou se é uma doença renal crônica, né? Mas o que é importante, assim, eu preciso repor volume? Preciso, no paciente hipovolêmico. De novo, não é aquele paciente desidratado, então eu tenho que entender se esse paciente está normovolêmico, eu não tenho que repor volume. Isso é uma das coisas assim que a gente mais bate na tecla, né? Às vezes acontece, é muito comum acontecer internação, né? Paciente grave, o excesso de volume e o paciente começa a ficar oligúrico, anúrico, e a primeira coisa que vem à mente, pô, o rim não está perfundido, né? E aí a gente está indo mais para o lado da doença renal aguda, depois a Stephanie pode até questionar se ela queria na doença renal crônica. E esse paciente que, às vezes, ele está anúrico, ele está oligúrico, porque eu fiz um edema intersticial dentro do rim. E se eu aumento a volemia por fluidoterapia, eu vou piorar esse edema. Daí, de novo, lá naquelas fórmulas que eu mostrei no início, a pressão de perfusão ela depende da pressão arterial média menos a pressão do órgão, né? No caso específico do rim, como ele é encapsulado, a pressão de perfusão renal ela é a pressão arterial média menos 2 vezes a pressão intraabdominal. Então, veja bem, um paciente que tem um aumento de pressão intraabdominal, qualquer aumento de pressão intraabdominal repercute 2 vezes na pressão de perfusão renal. Eu tenho que entender, e aí a imagem beira-leito me ajuda muito, porque ela me dá uma noção melhor de volemia desse paciente, né? Para realmente saber se essa oligúria, se essa anúria está causada por isso, né? Outra coisa importante, especificamente, daí pensando mais até num paciente doente renal crônico, que é aquele paciente que geralmente está associado com alterações eletrolíticas, né? Não só volêmicas, eu tenho que ter eletrólito em mão, né? Porque eu posso ter, não necessariamente que usar o Ringer lactato talvez não seja a melhor opção para aquele paciente. Talvez eu tenha que pensar em repor potássio, né? Tem muito paciente doente renal crônico que na verdade, eu olho lá uma gasometria e vejo lá, ele está hipernatrêmico, né? É um paciente que está desidratado, ele perdeu água livre, e é um paciente que eu não vou optar nem pelo Ringer lactato, né? Se eu vejo só uma hipernatremia, eu vou repor o que nesse paciente? Eu vou repor uma solução hipotônica ou uma glicose 5%, um NaCl a 0,45. Então, esses são alguns detalhes que a gente tem que avaliar no meu paciente doente renal, né? Importante, eu tenho que ter certeza, ao repor volume, que ele está hipovolêmico, porque eu posso ter um paciente doente renal, uma doença renal aguda por leptospirose, por exemplo, né? E essa leptospirose desenvolveu uma sepse, e aí eu estou saindo da hipovolemia, ela pode existir, mas eu posso ter corrigido já, e eu estou indo para sepse.
E aí eu estou indo para um choque distributivo. E a minha opção de reposição vai repor volume, provavelmente, para manter, mas numa quantidade baixíssima. E eu vou trabalhar com vasopressor. Né? A Ana tá cansada de fazer lá na UTI débito urinário e balanço hídrico. Né? A reposição hoje, toda volemia pós-atendimento emergencial, a fluidoterapia, ela é baseada em quê? Quanto urina, quanto vomita, quanto tem de diarreia. Basicamente isso, a gente pode colocar os líquidos extracorpóreos e depois, quanto eu estou fazendo de fluido, quanto eu estou dando de água via sonda, o animal está ingerindo espontaneamente, e quanto está indo de fluido através das medicações. Né? Porque toda medicação que eu faço endovenosa, eu estou colocando um pouquinho de volume. Num cachorro de 30 quilos, isso é irrisório. Na grande maioria dos pacientes, de até 10 quilos, se a gente pegar um metronidazol, vou dar um exemplo rápido aqui, pegar um metronidazol, que eu vou usar uma dose de 15 miligramas por quilo, BID, né? A concentração do metronidazol é 5 miligramas por ml, o paciente tem 1 quilo, então ele vai receber 3 ml de manhã, 3 ml à noite, 6 ml de metronidazol, que é diluído em NaCl, né? E a volemia total desse meu paciente de 1 quilo é 90 ml por quilo, se ele for um cão. E eu estou dando 6 só de metronidazol, então tem que ter esse entendimento, né? O doente renal, ele tem umas particularidades, mas, na verdade, repor volume hoje, ele tem que ser avaliado o todo, sempre o todo, né? Não pensando só em rim, em intestino. Teve outra perguntinha aqui. Isso. Prof, vi um caso de um VET de um paciente que era positivo para sinomose, erliquiose e toxoplasmose. Não lembro se existia um choque hipovolêmico, mas minha pergunta é sobre a função hepática dos pacientes em choque hipovolêmico com comprometimento de fígado. Qual o melhor fluido? Corre para transfusão? Posso devolver a pergunta igual, Vitória. Sabe por quê? Depende, né? A grande questão, e para a maioria dos pacientes críticos, depende é a melhor resposta. Porque eu tenho que avaliar, né? Eu vou pensar que com três agentes infecciosos, esse animal estava em sepse. Eu parto desse princípio. Sepse, muitas vezes, por eu ter perda de volume, de volemia para o terceiro espaço, para o interstício, eu tenho hipovolemia, né? E eu tenho um choque distributivo, eu tenho vasoplegia, né, associado. A alteração hepática associada a esse paciente, independente se porque esse fígado estava hipoperfundido ou por causa dos próprios agentes infecciosos, eu lembro da toxoplasmose, sinomose, eu não estou lembrando do outro agente, não está aparecendo aqui para mim. Era um Ehrlichia, né? Eu posso ter o quê? Eu tenho essa hipoperfusão hepática, qualquer tipo de choque que leva à hipoperfusão, imagine assim, ó, se eu não entrego oxigênio para a célula não funciona, de qualquer órgão, né? Então eu tenho isso no fígado. Questão do fígado, ele para de produzir albumina, de maneira geral, nos processos inflamatórios e infecciosos, para produzir as proteínas de fase aguda da inflamação, proteína C reativa, procalcitonina, imunoglobulinas, né? Proteínas do processo de coagulação. Então, ele para de produzir albumina. A albumina é um importante agente da pressão oncótica, né? Então, eu já tenho que ter isso em mente. Tem que cuidar com o fluido nesse cara, porque a pressão oncótica pode estar diminuída. Isso é um dos pontos, né? A questão do lactato, né, que é uma das grandes, fala assim, um dos grandes mitos, né? Não usar Ringer com lactato no meu paciente que tem disfunção hepática, porque o fígado não é capaz de metabolizar o lactato, isso pode aumentar a lactatemia do meu paciente. Na verdade, nenhum estudo mostrou isso, nenhum estudo conseguiu comprovar que o lactato do Ringer piora a hiperlactatemia. A gente sabe que se eu faço uma infusão de Ringer lactato, o lactato daquela região, naquele momento da infusão, ele aumenta, né, se eu for aferir ele. Mas isso não altera o lactato global, né? E não altera a função hepática, não há uma piora da função hepática, né? E em relação à transfusão, a transfusão ela é muito
Existem lá os valores, né? 24, um paciente tem que entrar na cirurgia com menos, se o hematócrito tiver menos de 24, se eu não estou enganado, eu vou transfundir. Não, eu tenho que avaliar, pô. Eu tenho que avaliar. Às vezes a gente pega paciente com 12 de hematócrito abanando o rabinho, né? Principalmente naquelas anemias mais crônicas. E quando eu falo, quando tu coloca, corre para transfusão, eu imagino o quê? Eu posso ter uma diminuição de fator de coagulação. Ótimo. Quem eu vou repor? Plasma, né? Esse paciente tinha líquido, então ele pode ter um hematócrito diminuído, né? Quem eu talvez tenha que repor papa de hemácia, concentrado de hemácia, talvez eu tenha que repor. Mas como eu vou avaliar isso? Eu vou avaliar através da volemia, né? E o ideal aí é a avaliação de débito cardíaco. Eu vou avaliar se esse paciente está com uma pressão adequada. Eu vou avaliar se esse paciente tem uma contratilidade adequada. E aí eu vou olhar aquele número de hematócrito, porque às vezes 16, 17, 18 para aquele paciente é muito ruim, né? Eu comentei durante a aula da gatinha lá da minha tia, que na verdade era minha. Quando eu me mudei para São Paulo, infelizmente, ela ficou na casa da minha avó. Ela tá FeV positiva, ela estava com 18 de hematócrito quando internou na sexta-feira. Ela está com 10 de hematócrito hoje. Fluidoterapia, porque proteína total estava em 9, caiu para 6, create estava em 1,1, caiu para 0,9. Você vê assim que ela diluiu, né? E eles estão querendo transfundir, eles estavam querendo transfundir sem ter um segundo exame. Eu falei, ó, vamos segurar essa transfusão e vamos avaliar, né? E interessantíssimo, né? Ela tá com 10 de hematócrito hoje, mas ela tá comendo sozinha hoje, né? Provavelmente ela vai partir para transfusão, né? Porque ela tá dependente de vasopressor, mas assim, é difícil responder a pergunta com esses poucos dados. Eu acho que tem que avaliar muito especificamente o caso, né? Mas não teria medo de fazer ringer lactato, Vitória, e a transfusão eu avaliaria em cima disso. Primeiro, o que eu preciso transfundir? O ideal é sempre trabalhar com os hemocomponentes e hemoderivados e não com o sangue total, para diminuir a chance de reação. E avaliar se realmente o que me falta é hemoglobina. Porque às vezes o meu problema não é hemoglobina. Meu paciente pode estar compensando de outra forma e eu não vou querer inflamar mais. Eu não sei se a Ana acompanhou, a gente teve recente um paciente na UTI que tinha um colega de fora querendo transfundir, foi semana passada, acho. E eu falei, não vamos transfundir, e transfundiram, resolveu? Não. Mas é porque a gente descobriu lá daí que foi conseguido avaliar a hipertensão pulmonar, a gente tinha entrado com sildenafil, e daí que a gente conseguiu realmente melhorar ele, mas ele não precisava de transfusão, né? O problema dele realmente era a hipertensão pulmonar. Então tem que avaliar cada caso a caso, né? Não teria medo nenhum de fazer ringer lactato, né? Eu sou muito fã do ringer, eu não vejo grandes problemas em relação a ele, baseado aí na literatura que a gente tem e na minha experiência. Até a gente colocou aqui, o professor Juan assistiu a palestra, agradeceu a você, Thiago. Depois ele corrige tudo que eu falei errado. Mas muito obrigada, Thiago, pela palestra, foi maravilhosa. E a gente quer convidar a todos para seguir o Instagram do Vexen e acompanhar as próximas novidades e próximas palestras. Muito obrigada. Obrigado, Ana. Desculpa o horário, o tardar da hora. Imagina.